Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje, 19/10/2020, estamos de volta com a nossa atividade de matemática e o nosso tema é democracia. Desejo para vocês também uma feliz segunda-feira, uma feliz semana para todo mundo, que nós tenhamos uma semana bastante produtiva. Aqui nós estamos com esse pequeno texto sobre o percurso da democracia brasileira. Quem quiser pesquisar mais sobre esse tema, pode ficar à vontade. É preciso que vocês leiam para responder as questões aqui bem fáceis. Então, é preciso que leiam, releiam se necessário. E também podem me chamar se precisar, tá certo? Mas aqui abaixo nós temos uma situação, problema, para vocês resolverem, certo? Como está dizendo aí o enunciado, se trata de uma tabela. É uma tabela sobre os salários de funcionários, pessoas que trabalham em uma empresa. Aqui nós temos a quantidade de pessoas nesta coluna. Nesta primeira coluna nós temos os salários, assim para vocês entenderem. Nesta segunda coluna nós temos a quantidade de pessoas, não é? Então, 2 pessoas recebem 2.500. 8 pessoas recebem 1.800 cada uma. 18 pessoas, R$ 600 e assim por diante. Vocês podem ver aí. E se trata de pessoas que possuem o mesmo grau de escolaridade e assumem as mesmas funções. Então, essa situação serve de reflexão para todos nós. São situações que nós presenciamos, não é? Que nós ouvimos falar, que nós lemos em algumas reportagens e são situações que acontecem no Brasil e que a gente não acha que sejam situações justas, não é? As pessoas terem o mesmo grau de escolaridade e assumirem as mesmas funções, no entanto, receberem de forma diferenciada seus salários. Então, aqui vocês vão na letra A pesquisar o valor do atual salário mínimo. Colocar aqui, porque ele vai servir de referência também para análise de vocês. Na letra B, na sua opinião, esse salário é suficiente para suprir as necessidades básicas de um trabalhador? Então, você vai fazer a sua reflexão. Se você acha que é suficiente ou não, você vai escrever aqui. Na letra C, é possível sustentar uma família com esse salário? Se você acha que é, de que maneira é, não é? Nós sabemos que realmente tem várias pessoas que tentam sustentar suas famílias com esse valor ou menos ainda. Na letra D, um trabalhador tem gastos mensais com alimentação, moradia, saúde, educação, entre outros itens. É uma realidade vivenciada por muitos brasileiros, não é? Vocês sabem. Então, o salário mínimo é suficiente para cobrir essas despesas? Letra E. Diante da tabela acima, é justo um deputado, por exemplo, ter um salário tão grande diante do salário mínimo brasileiro? Por quê? Aí você vai dar a sua resposta diante da sua análise, da sua reflexão. Letra F. O que deveria ser feito para haver uma melhor distribuição de renda em nosso país? Então, você vai aqui dar sua explicação diante
das suas experiências, das suas vivências, da sua análise agora feita. Você vai escrever aqui. Letra H. Dê o valor da média aritmética dos dados encontrados na tabela. Nesse caso, você vai voltar à tabela, vai ver aí, analisar as duas colunas, do jeito que eu expliquei, como é que a gente vai calcular essas médias. Veja, se eu quero a média aritmética desses dados aqui, tudo junto, então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, por exemplo, iniciando aqui, 2 vezes 2.500, porque 2 pessoas recebem este valor aqui. Então, já dá 5.000. Eu reservo aqui no canto. 8 vezes 1.800, multiplico, não é? Reservo aqui. No final, eu vou somar todos esses valores que eu multipliquei e vou dividir pela quantidade de pessoas. São quantas pessoas ao total? 60. Mas aqui nós temos uma outra situação que é o seguinte: de acordo com as definições e com os valores encontrados, apresente abaixo as médias aritméticas dos 3 maiores salários dos 2 menores salários. Então, vocês já fizeram os cálculos, não é? Vocês já calcularam aqui os 3 maiores e depois os 2 menores. Então, vocês vão fazer o seguinte: achando o valor desses 3 maiores salários, vocês vão dividir pela quantidade de pessoas que recebem esses valores. No caso, 2.500, 8.800. Então, você soma aí as pessoas. 2 pessoas mais 8 dá 10, mais 18 dá 28. O valor que você encontrou depois de ter multiplicado 2 vezes 2.500, 8 vezes 1.800, 18 vezes 600, você pegou esses 3 produtos e somou. Aí você vai dividir pelo número de pessoas, que é 28 pessoas. Vai dividir esse valor que vocês encontraram por 28 e vou encontrar a média aqui que está sendo solicitado, que vocês vão preencher aqui no quadro. A mesma coisa vocês vão fazer para preencher aqui, com os 2 menores salários. Então, vocês vão voltar aqui, os 2 menores são 400 e 250. Então, 16 pessoas recebem 400, mais 16, 250. Então, vocês vão multiplicar 16 vezes 400, encontra um produto aí, né? 16 vezes 250, encontra o outro produto. E aí, vocês vão somar os 2 produtos e dividir por 32. Por que 16 mais 16 pessoas? São 32 pessoas, não é? Então, é isso. Vocês vão fazer e preencher aqui. Na segunda atividade aqui, vamos ver aqui, relacione corretamente. Aqui nós temos os conjuntos dos números naturais, números inteiros e números racionais. Então, vocês vão identificar aqui o conjunto dos números naturais. Onde é que está? O conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números positivos e negativos, não é? E os números fracionários, que estão aqui. Vocês vão numerar de acordo com o que está sendo apresentado. Números naturais, número 1. Vocês vão identificar que este não é? O conjunto dos números naturais. Então, aqui dentro dos parênteses, vocês vão colocar o número 1. E assim vocês vão preencher
Em qualquer dúvida que tiverem, vocês me procurem. Aqui, vocês vão prestar atenção, resolvendo operações com números racionais. Então, veja, utilizando o MMC para reduzir os denominadores. Então, aqui nós temos 1/2 mais 2/3. Vejam que os denominadores são diferentes, não é? Nós temos 1/2 mais 2/3 mais 4 inteiros. Então, esse 4 está sobre 1. Nós temos os seguintes denominadores, neste caso, 2, 3 e 1. Então, para eu resolver, vocês aprenderam que vocês vão ter que calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre eles, de 2, 3 e 1. Aqui vocês vão ter, no caso, 3 mais 4 mais 24 sobre 6. Por quê? Porque eu já encontrei o meu MMC de 2 e 3, no caso. Então, vamos lá. Eu vou calcular o MMC de 2 e 3. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho 2, 3 e 1, que são os denominadores. Eu tenho 2 e 3 e 1, que eu posso dividir aqui por 2. Porque aqui, quem é divisível por 2 é esse 2. Sei que o 3 não é nem o 1. Então, 2 dividido por 2 vai dar o quê? 1. Coloco 1 abaixo do 2. Baixo 3, baixo 1. Agora, eu vou usar qual divisor para encontrar aqui o MMC? O 3. Por quê? Porque o 3 é divisível por 3. O 1 eu esqueço, já baixo aqui. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1 e baixo 1, pronto. Encontrando tudo 1, encontrando aqui resto 1, terminei. Portanto, o MMC de 2, 3 e 1 é 2 vezes 3. Você multiplica os divisores aqui. 2 vezes 3 é igual a 6. Por isso que aqui nós temos agora 3 mais 4 mais 24 sobre 6. Então, a gente vai resolver. 3 mais 4, 7. 7 mais 24, 31. 31 sextos. 31 sextos, nesse caso. Para obter os números do numerador, foi feito o seguinte. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, vem para cá, dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 4, 24. Por isso que nós temos 3 mais 4 mais 24 sobre 6, que é igual a 31 sextos. E aqui vocês vão identificar nas alternativas abaixo quais os números racionais e os que não são aqui, tá certo? Todo número racional é aquele que pode ser representado em forma de fração. Então, quais aqui estão sendo representados em forma de fração? Vou colocar um vídeo explicando ainda mais como resolver essas situações aqui, tá certo? E agora, espero que vocês tenham atenção, bom estudo para todo mundo.
e precisando, estou aqui para atendê-los.